era da retomada da distribuição de lucro realmente voltou. Eu vou seguir aqui com uma apresentação, prometo ser breve nessa apresentação, então, enquanto eu estiver apresentando, eu não vou conseguir ver o rosto de vocês. Mas, ao final dessa apresentação, eu abro para a gente fazer as conversas, vocês poderem perguntar tudo que vocês tiverem de dúvidas em relação a esse tema, tá bom? Ok. Então, eu vou começar a gravação. Só um minuto que eu vou fazer a abertura do arquivo. Vocês conseguem enxergar minha tela? Sim. 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 Então, vamos lá. Então, finalmente, foi aprovado o projeto de lei. Digo um projeto de lei porque ainda está na presidência para sanção ou veto desse projeto de lei. E o nosso foco hoje é a tributação das altas rendas. Então, no último dia 5 de novembro, o Senado, ele enviou para a presidência para a definição da sequência em relação a essas tributações, né, com a inclusão da tributação pela retenção e pelo imposto de renda físico mínimo que foi instituído com essas novas regras. Primeiro, que é muito importante, é que nós entendemos como que é feito todo esse processo da reforma tributária, né? Então, apesar de escutarmos de forma recorrente sobre a questão da tributação, ela efetivamente começou a ser tratada e discutida em março de 2025. Então, ela passou pelos processos de análise, formulação de como seria essa questão da tributação. No dia 1º de outubro, ele foi aprovado com unanimidade pela Câmara e depois foi enviado para o Senado e dia 5 de novembro foi enviado para a análise da presidência, né, para veto ou sanção. O contexto da reforma, né, o que é o nosso ponto principal que vem mais preocupando os sócios, as empresas, né? O que muda, de fato, é que a partir de janeiro de 2026, toda distribuição de lucro que exceder a 50 mil será tributado a uma alíquota de 10%. Então, o fato gerador, o pagamento, a partir de janeiro de 2026, começará, né, o que exceder 50 mil reais mensais, a uma tributação de 10%. Essa é a preocupação, né, inicial em relação à tributação dos lucros. Quando nós falamos dos impactos, né, no meu dia a dia, eu já estou conversando com alguns clientes, fiz algumas reuniões. Com o passar aqui dos dias, vou alcançar todos os clientes da Inovacom para conversar de forma personalizada sobre a situação de distribuição de lucros, balanço patrimonial de cada um, né, porque cada número precisa ser tratado de forma individualizada. Mas eu já escutei alguns clientes falando, bom, eu sou simples nacional, então eu não preciso me preocupar com isso. E a verdade, pessoal, é que não. Todos, né, de alguma forma, serão impactados. Independente da tributação, se é simples nacional, se é lucro presumido, se é lucro real, serão atingidos pela questão da tributação. Os pequenos empresários um pouco menos, dependendo do seu montante de remuneração mensal,
Os médios empresários, né, vão ter que olhar diferente para a sua estratégia em relação à remuneração, os grandes investidores serão realmente impactados e os investidores estrangeiros também. Então, de certa forma, estamos todos no mesmo barco em relação à tributação. Ela alcançará todos os contribuintes de alguma forma. Bom, toda vez que nós falamos sobre projeto de lei, a análise que está sendo realizada, se sancionada ainda em 2025, as alterações elas serão aplicáveis a partir de janeiro de 2026. Então, aqui nós temos que lembrar que existe o princípio da anterioridade. Então, ela sancionada ainda em 2025, ela não retroagirá a alterações em 2025, mas passará a valer a partir de janeiro de 2026. A reforma da distribuição dos lucros, ela tem por objetivo, né, fazer uma tributação sobre as altas rendas, e aqui nós temos um panorama, apesar de estar um pouco menor a visibilidade para vocês, eu vou passar de forma breve aqui de como vai funcionar e eu vou explicando nos próximos slides, tá? Mas como vai funcionar? Haverá retenção do imposto de renda em 10% do valor que exceder 50 mil por mês da mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. Então, lá minha empresa, meu CNPJ, pagou mais do que 50 mil de distribuição de lucros para uma pessoa física, ela terá que fazer a retenção de 10%. Também continuará o processo de compensação. Então, essa retenção de 10% sobre a distribuição de lucro mensal, ela poderá ser compensada lá no imposto de renda do ajuste anual. Então, 2027, quando a pessoa física for declarar o seu imposto de renda do ajuste anual, esse 10% que ela pagou na tributação dos lucros mensais que ela recebeu da sua empresa, ela poderá compensar esse 10%. Só que, adicionalmente, a Receita também colocou uma novidade que é o imposto mínimo para altas rendas, né? Nós chamamos do imposto de renda mínimo, que diz que o contribuinte que ultrapassar 600 mil de renda durante um ano calendário, ele estará sujeito a uma tributação adicional de 0% a 10% de acordo com esse valor. Também sofrerão tributações as remessas de distribuição de lucro ao exterior. Então, aqui, independente do valor, independente se é para pessoa física, pessoa jurídica, as remessas ao exterior serão tributadas com a retenção de 10%. E, dentro da redação do projeto de lei, existe uma janela de oportunidade estratégica que fala sobre lucros acumulados até 2025. Eu vou abordar de forma mais detalhada essa janela de oportunidade mais para frente, e eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é essa questão da tributação mínima das altas rendas. Então, nós teremos a tributação mensal do valor que foi ultrapassado, 50 mil do mês, da mesma pessoa jurídica e mesma pessoa física, e a Receita diz que no encerramento do ano, né, então lá no ajuste anual da pessoa física, todo contribuinte que superar a renda em 600 mil naquele ano calendário, ele terá uma tributação adicional, que será seguido por uma regra de apuração, considerando bases tributáveis e também levando em consideração algumas bases não tributáveis. Então, pessoal, a tributação mínima de altas rendas lá na pessoa física também é uma novidade. Temos o efeito mensal e teremos o efeito anual. E como que vai ser essa composição da base de cálculo lá em 2027, referente ao ano de 2026? Está previsto que entrará nesse cálculo de altas rendas os salários, prolabore, o lucro recebido da empresa, aluguel, rendimentos, resultados de atividades rurais, ganhos de capital na bolsa, juros sobre capital próprio e outros rendimentos tributáveis. E o que não entra
não entra ganho de capital, exceto em relação à bolsa, não vai entrar doações e heranças recebidas, né? Por exemplo, os ganhos de capital sobre venda de imóvel que é apurado no decorrer do ano. Esse ele não entra nessa base das altas rendas no ajuste anual. Cadernetas de poupança, rendimentos de LCI, de LCA, indenizações. Então, no momento em que for feito a declaração de ajuste anual, terá que ser feita essa análise. Eu atingi a métrica da receita em relação a 600 mil, em relação aos outros valores que ela prevê? E como que será esse cálculo de alíquota progressiva? Então, o que a Receita prevê nesse imposto de renda mínimo, na hora de fazer esse cálculo adicional? Ela diz que até 600 mil não vai ter nenhuma tributação adicional. Agora, de 600 mil a 1.200.000, essa alíquota ela cresce de forma linear de 0 a 10%. Então, existe uma fórmula já pronta que vai determinar a alíquota efetiva desse imposto adicional sobre altas rendas. E toda renda superior a 1.200.000, né, toda a soma das rendas superior a 1.200.000, terá uma alíquota efetiva de 10%. Então, não é um cálculo para chegar no percentual, é 10% direto. Aqui eu trouxe para vocês uma simulação prática de como seria a tributação mensal. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa que distribuiu 120 mil de lucros para a pessoa física, né? A pessoa jurídica enviando esses 120 mil para a pessoa física. Dentro do conceito da isenção aplicada, né, os primeiros 50 mil eles são isentos dessa tributação. Então, a base de cálculo será os 120 mil menos os 50 mil. Então, nós temos uma base de imposto devido de 70 mil. Sobre esses 70 mil, será aplicado 10% do IRRF, né, que é a retenção do imposto de renda. E a pessoa jurídica, então, ela fará a transferência bancária, o pagamento ao sócio, de 113 mil e fará o recolhimento da guia em 7 mil. Então, caberá à pessoa jurídica que faz o pagamento da distribuição do lucro, o pagamento do imposto e a sua retenção. Voltando aqui para esse desenho de como está projetado o projeto de lei, quando eu falo sobre uma janela de oportunidade estratégica, é porque na redação a Receita diz a seguinte coisa, que os lucros apurados até 31 de dezembro de 2025, eles estão dentro de uma janela isenta de tributação. Ou seja, o balanço fechado até 31 de dezembro, o lucro acumulado até essa data, ele não é base de tributação desses 10%. Com isso, só é base de tributação os lucros apurados por sistemática de balanço a partir de janeiro de 2026. E nessa mesma redação, ela diz que desde que o balanço do ano calendário encerrado com os lucros apurados até 31 de dezembro de 2025, com a deliberação societária até 31 de dezembro de 2025. Então, ela diz que eu tenho essa janela de isenção, me condicionando à aprovação societária, que é a reunião dos sócios, naquele momento em que os sócios avaliam as contas de balanço e encontram o valor patrimonial da empresa, qual o lucro acumulado e determinam a sua distribuição. A Receita está dizendo que, se os sócios, até 31 de dezembro de 2025, definirem a distribuição desses valores e pagarem a distribuição desses lucros até 2028, esses lucros não serão sujeitos à tributação da retenção na fonte. Ou seja, aqui nós temos uma situação em que a Receita está abrindo uma janela de oportunidade para que exista uma isenção do período em que os lucros não eram tributados, condicionando uma documentação legal, né, que é a ata de acordo societário. E também condicionando o prazo, né, então, só pagamentos realizados até 31 de dezembro de 2028. Aqui, pessoal, até esse momento,
em muitas reuniões, com muitos contadores, né? Tivemos bastantes momentos de encontros e discussões, e isso daqui, apesar de gerar uma ação muito rápida, pensamento de como eu vou fazer essa ata de acordo societário, nós temos um desencontro em relação aos princípios da contabilidade, né? Apesar de trazermos isso como uma janela de oportunidade, que a Receita está colocando como opção para ter a isenção, a forma, né, de registro de uma ata de acordo societário, de um lucro acumulado até dezembro de 2025, ele foge da realidade já prevista na legislação. Então, hoje, no Código Civil, a deliberação da ata de acordo societário, através da aprovação do balanço, ela ocorre até abril do ano seguinte, né? Porque o ano calendário, ele se encerra em 31 de dezembro de 2025, a contabilidade fechada nesse período, e aí, depois disso, os sócios se reúnem e definem a destinação dos lucros. O CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão que regulamenta as normas contábeis, os princípios da contabilidade, ele emitiu uma nota técnica recentemente, fazendo oposição ao meio como a Receita vem colocando essa janela de oportunidade de isenção. Porque, mais uma vez, é incongruente dizer que eu posso aprovar lucros até 31 de dezembro, calendário, e deliberar até 31 de dezembro, né? As datas, elas não se conversam, né? Não existe viabilidade de apuração desses valores com esses mesmos prazos. Então, falando sobre procedimento, falando sobre a evolução da lei, eu acredito, nós aqui da InovaCom, acreditamos que ela evoluirá, sim, em relação a efeito da tributação. De fato, né, essa nova era da tributação, ela parece que acontecerá mesmo. Agora, o meio de garantia da isenção dos lucros, né, para que o contribuinte não seja bitributado, ele não tenha ali um impacto em relação ao seu fluxo de caixa já de forma imediata, para quem, né, tem lucros acumulados, isso ainda haverá notas complementares, ainda terá discussões que vai administrar melhor essa questão documental. Eu falo isso porque nas reuniões que eu já fiz com alguns clientes, o plano de ação imediato, e assim como a maioria dos contadores do Brasil, é já fazer uma ata de acordo societário agora, né, em novembro, em dezembro. Não teria como, na maioria dos casos, definir valor, porque como eu defino, né, mais uma vez, valor de um fechamento não concluído, e aí a habilitação técnica da parte contábil, ela fica exposta, né, porque você pode ali direcionar meios de registros que não são adequados. Então, nós temos aí esse impasse, existe uma previsão de isenção, mas como garantir essa isenção ainda está em discussão, tá bom? Então, em resumo, como que funciona essa estrutura do novo sistema tributário, né? Então, nós temos, de forma resumida, o imposto de renda para os residentes, então, a tributação mensal do que exceder 50 mil em 10%, e com a isenção até 600 mil. O imposto de renda para não residentes, né? Então, teremos tributação exclusiva para os não residentes no Brasil, e os mecanismos de compensação para que não exista aí bitributação. Para os não residentes, eu posso dizer de uma forma resumida que não há benefícios, né? Então, enquanto os residentes podem usar do aproveitamento da compensação no ajuste anual, os não residentes, eles não têm, né? Fez uma remessa a título de distribuição de lucro, já paga os 10%. Então, aqui é muito importante para as empresas que têm sócios, né, não residentes no Brasil, já começar a fazer a comunicação, explicar como vai funcionar essa questão da retenção, porque a incidência é sobre qualquer valor, não tem faixa de isenção,
o regime de tributação vai ser exclusivo na fonte, e aí a alíquota ela é uniforme entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, para concluir, o momento agora é um momento de preparação, estratégia, olhar para o balanço de cada um de vocês de forma personalizada, entender em relação à apuração dos lucros, né, a concisão da apuração dos lucros, entender o cenário que a empresa está inserida agora e o dos próximos anos, avaliar efeito de fluxo de caixa. Por isso que essa análise agora individual, né, das particularidades é muito importante, porque, de certa forma, quando a gente olha a legislação, o primeiro momento que a gente toma de decisão, pensa como tomar decisão, então é pegar todo o lucro que eu tenho na contabilidade e reconhecer como lucro a distribuir. Depende, né? Porque, por exemplo, há empresas que elas participam de licitação. Então, ela não pode movimentar esses números dentro do seu balanço, né? Criar obrigações de distribuir lucros ao ponto em que seu indicador econômico financeiro seja menor do que 1. Porque no processo de licitação no ano seguinte, numa comprovação documental, ela pode ter consequências em relação a essas decisões. Também avaliar como está a regularidade fiscal. Hoje, no Brasil, é vedada a distribuição de lucro para empresas que têm débitos de impostos. Então, o momento agora é monitorar a sanção ou veto presidencial, como vai caminhar essa questão, acompanhar, né, as regulamentações complementares, se tudo que eu conversei aqui com vocês hoje permanece de forma parcial ou vai mudar consideravelmente, claro, comunicarei a todos vocês se houver qualquer modificação, fazer o planejamento tributário, então vamos olhar para o balanço de cada um de vocês e estruturar a operação dentro da realidade de cada um. Então, olhar para o caixa, olhar para os números, para que eles sejam usados a favor de vocês. E era isso. Muito obrigada. Eu vou parar aqui de compartilhar. Era uma apresentação breve para que a gente pudesse ter um olhar mais geral de como funcionará esse projeto de lei, né, que tem previsão para ingressar em janeiro de 26. E eu fico agora disponível para perguntas. O seu Armando já levantou a mão, Sueli. Armando, a palavra é sua, viu? Obrigado, Lilian. Sueli, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Muito boa. Minha dúvida é o seguinte, você falou que a tributação na fonte pela pessoa jurídica distribuindo lucros, por lucro distribuído acima de 50 mil, mas isso é para o total de lucro distribuído da pessoa jurídica ou por CPF da pessoa jurídica que recebe a distribuição? É da mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. Então, por exemplo, se o senhor tem 3 empresas e cada empresa distribui 30 mil, que está dentro do limite de isenção, não há a retenção do imposto, porque é a mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. A soma das suas rendas, ela impactará lá em 2027, quando o senhor somar todas as suas rendas. Não, eu estou pensando, na verdade, em uma outra alternativa. Porque se eu colocar minha esposa como minha sócia na pessoa jurídica, a distribuição de lucros, dividida em 2, pode escapar dos 50 mil. Quer dizer, diminui. Exatamente. Então já Exatamente. tem a estratégia definida. Eu tenho um ganho uma sócia. Muito obrigado. De nada. E nós nos conversaremos em breve para falar sobre a efetivação dessa estratégia, tá bom? Tá bom. Acho que agora o senhor Osias, Suelen, está na fila também para falar. Pode falar, senhor Osias. Suelen, eu entendo que como ainda está no projeto, no PL, a Receita Federal ainda não soltou nenhuma norma, não tem nada concreto realmente a ser analisado, correto? Só posteriormente à sanção do presidente é que ela vai se manifestar. Está certo o meu entendimento? Exatamente. O projeto de lei, ele passou da Câmara para o Senado com pouquíssimas alterações, até porque
Se ela tivesse muitas modificações, ela não conseguiria ser enviada ao Senado, e o Senado, no mesmo formato, ela passou praticamente direto para a análise presidencial. Então, isso é o que está na redação do projeto, pode haver alterações. Inclusive, com essas interações do Conselho Federal de Contabilidade, haverá, sim, modificações no texto e melhoria em relação a essa parte das condições de isenção. Perfeito. Complementando só mais uma questão, quando você deu aquele exemplo da retirada de 120 mil, tirando os 50 mil, que seria o limite de isenção, e você seria tributado sobre os 70 mil. Isso não seria uma tabela progressiva, né? Essa tributação. Não. Os 10% na apuração mensal, ele é definitivo, ele não vai de 0 a 10. Ultrapassou os 50 mil mensal, já a diferença é 10%. Perfeito. Exatamente. Obrigado. A tabela progressiva, ela é lá no ajuste anual. Agora o Fabriciano também levantou a mão para falar. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Suelen, tudo bem? Obrigado pela apresentação. Curta, mas esclarecedora. E só uma dúvida, você falou que, e se tivermos 2 CNPJs, não se soma, é isso mesmo? Vai ser sempre avaliado cada CNPJ para cada CPF? Exatamente. Dentro da apuração mensal, né, vamos dizer que é a antecipação da tributação do imposto de renda. Na apuração mensal, eles não são somados. A regra é o mesmo CNPJ para o mesmo CPF. O seu impacto será lá no ajuste anual, porque aí você vai somar todas as suas rendas de recebimento de dividendos com as outras rendas que você possa ter, e aí você vai estar sujeito à análise do imposto sobre altas rendas. Tá, e eles podem se somar? Por exemplo, se eu ganhar 60 mil por mês, eu já vou ter a tributação mensal, e depois ainda eu vou ter mais a tributação anual de alta renda 2 vezes? Exatamente. Você vai ter porque, por exemplo, se você tem outras rendas de prolabore, tem rendas de aluguel, todas aquelas rendas, né, consideradas como rendas tributáveis, elas vão entrar nessa somatória, considerada como altas rendas, para ver em qual faixa você se encontra. E aí, você vai ter uma tabela progressiva para encontrar o definitivo. Por exemplo, se dentro da soma do seu altas rendas, você teve uma renda de 900 mil, você já teve a compensação, né, você já teve a antecipação dos impostos, mas na soma do ajuste anual, você teve uma renda de 900 mil, a gente faz o cálculo, que é um cálculo específico, que pega essa renda, divide por 600 mil, subtrai 10, e aí você acha a alíquota efetiva. Então, nesse caso, seria 5%. Então, a diferença sobre as altas rendas não será 10%, será 5%, porque você já pagou sobre o valor das retiradas mensais de forma prévia. Ele vai fazer um sistema de compensação. Tá. Ok. E aí, dentro desse cálculo também, você ultrapassar 1.200.000 dentro desse conceito de altas rendas, aí você paga 10% direto. Aí não vai ter esse cálculo progressivo, né, de 0 a 10%. Tá. Mas só para fechar, se eu ganhar, então, vamos pensar, 1 milhão, 100 mil por mês, certo? Eu já vou ser deduzido em 10%. Ok? Mensalmente. Aí, na somatória total, deu 1.200.000 no ano. Mas eu já paguei os 10%. Eu vou ter que pagar mais 10%? Sim, vai ser uma alíquota adicional. Tá. Caramba. Então pode chegar a 20% no final, é isso? Exatamente. Isso. Ok, obrigado. Imagina. Também, eu não trouxe aqui, porque é uma métrica de cálculo que também está no projeto de lei, que é um outro método de compensação que vai comparar o que você já pagou na pessoa jurídica que remunerou a distribuição de lucro.
Então, lá no ajuste anual também vai ter esse impacto do que a própria pessoa jurídica já teve de tributação até 34%, né? Então, terá uma métrica de redução de compensação baseada na pessoa jurídica. Como será esse layout da Receita Federal em relação ao imposto de renda? Nós não sabemos ainda, né? Até porque, até sair esse desenho para 2027, muitas coisas podem mudar. Mas, dentro desse projeto, ainda tem essa sistemática de compensação que compara o que a própria pessoa jurídica que pagou o lucro já pagou de imposto na empresa, tá? Para fazer essa compensação. Ok, obrigado. Imagina. Agora o Fábio, também está com a mão levantada. Boa tarde, Sueli. Obrigado aí pela Boa tarde, apresentação. Parabéns. Sueli, o meu primeiro questionamento, acho que está muito em linha com o do senhor Armando, né? No meu caso, eu tenho na minha sociedade a minha esposa, então eu posso fazer essa divisão de lucro no CPF dela, e aí eu fico isento. Independe do percentual que ela tem? Ou tem que ser... Independe, porque quando a gente fala da ata de acordo societário, ela também pode deliberar a distribuição de lucro desproporcional ao que é previsto no contrato social. Então, se não for uma estratégia da empresa equilibrar o percentual para que seja igual, a ata de acordo societário, ela também vai dar esse suporte. Tá, legal. A outra dúvida é em relação à holding. Isso também se aplica às holdings? Por exemplo, eu tenho uma holding patrimonial, onde eu tenho os aluguéis dentro dessa holding, né? Só que essa holding, ela não é uma holding que ela está exatamente no meu nome. E como é que funciona isso? A tributação de pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? Então, o pagamento de a sócia, ela é uma pessoa jurídica, ela não será alcançada por agora, né? Não está na previsão da legislação. Então, só entra a tributação do mesmo pagamento de CNPJ para o mesmo CPF. De PJ para PJ, não entra na base de tributação, por enquanto. Tá bom. Ok, obrigado. Imagina. E agora acho que só o José que está com a mão levantada. Oi, Suelen, tudo bem? Tudo bem, senhor José? Tudo bem. O seguinte, no modo prático, eu recebi 60 mil no mês. Esse na fonte, como é que eu vou recolher? Eu vou ter que emitir uma guia? Como é que vai ser esse pagamento mensal, esse tributo mensal? Como é que vai ser recolhido? O pagamento da retenção, ele é feito pela pessoa jurídica que fez a distribuição de lucro. Então, o senhor determina que vai receber uma distribuição de lucro de 60 mil, e a pessoa jurídica vai calcular 10% sobre os 10 mil, que é o que excede os 50 mil, e vai pagar só a diferença. Então, vai receber o valor líquido, e aí ela faz o pagamento da retenção. É igual, por exemplo, o Prolabore, né? O Prolabore, ele tem o valor bruto, e aí a retenção é de responsabilidade de quem faz o pagamento. Então, quem vai fazer o pagamento desse tributo mensal vai ser a pessoa jurídica, não vai ser eu na física que vou recolher. Não, é a pessoa jurídica. O senhor, como pessoa física, fica a cargo do ajuste anual. Lá depois do encerramento, né, quando fazer o ajuste anual do imposto de renda, aí terá todas as somas das rendas, aí vai encontrar o valor de IRPF mínimo. Tá, e a pessoa jurídica, então, vai fazer a conta e vai me creditar o líquido do valor. Se for... Exatamente. Tá. Exatamente. Certo. Então, tá Olá, boa tarde a todos. Aproveitando esse exemplo que a Suelen mencionou, ele vai ser bem parecido com quem tem rendimento de aluguéis hoje. Então, hoje tem rendimento de aluguéis, tem Prolabore, e aí vocês vão recebendo os rendimentos. Aqueles que receberem rendimentos oriundos, né, de lucro, se for acima de 50 mil, terá a retenção dos 10%. Essa retenção é igual quem tem Prolabore hoje, que ultrapassa aquele limite mínimo, que aí começa a ter desconto do imposto de renda. Vai tendo aquele imposto de renda, vai ser o mesmo, porém são dois cálculos paralelos. Esse cálculo, ele vai ter uma alíquota diferente do Prolabore, que o Prolabore é aquela tabela progressiva, igual de funcionário, né? 7, 15, 22, 27,5. E aí esse vai ser uma alíquota de 10. E aí vai ocorrendo ao longo do ano.
tanto a alíquota de 10, que é da distribuição de lucro acima de 50 mil, quanto prolabore, aluguel, outros rendimentos tributáveis. Quando chegar no momento da declaração do imposto de renda, que é a declaração que a gente faz ali em abril, maio, a gente vai ter o cálculo, assim como no prolabore e no aluguel, já foi feita uma antecipação de valor de 10%, e se aquele valor já foi suficiente dentro da tabela, não terá um acréscimo de alíquota, tá? Então, é igualzinho do aluguel do prolabore hoje, porque ocorre de, por exemplo, ter um prolabore alíquota de 7,5%, um aluguel que teve uma retenção de 15%, quando a gente soma ao longo do ano, a totalização dos dois pode ser 17,5%, aí vocês pagam um complemento. E pode ter o inverso também, de ter retenções a 12% e a alíquota final, ela ocorrer em 7%, aí tem a restituição, né, que a gente fala, vou receber, ou eu recebo ou eu pago na declaração da pessoa física. E vai ser o mesmo exemplo, só que 2 cálculos distintos. Então, se os 10% já foram suficientes, não terão alíquotas adicionais. Agora, se eu tive distribuição de lucro de 30 em um mês, 40 no outro, 50, e ao longo do ano, e se ultrapassou o limite de isenção, aí vai ter o recolhimento lá no ajuste anual. Então, é bem parecido, só que com alíquotas diferentes, tá? Foi só para complementar seu exemplo, tá, Su? Tranquilo. Exatamente, o também, IRPF mínimo, ele é adicional, né? Ele é uma nova forma de tributação. E também eu acredito que isso deverá ser informado via informe de rendimentos. Sim. A informação, ele vem pelo REINF, né, que é uma obrigação acessória, e é através dela que a gente vai ter lá a comprovação das fontes de renda. Agora a Joelma também está com a mão levantada. Boa tarde, pessoal. Suelen, muito boa a sua explicação. É diferente a gente ouvir, né, de ler uma infinidade de notícias e de informações que vêm, né? Então, é diferente, a nossa percepção, ela muda. Eu fiquei numa dúvida. Hoje, hoje não existe tributação quando a gente faz a distribuição de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, por exemplo, em nossos casos, todas as empresas são outras pessoas jurídicas que são sócias aqui. Então, pelo que eu entendi, neste projeto atual, não entra a tarifação, tributação desta transação, da minha franqueadora para os sócios pessoa jurídica. Não está na fila essa discussão, né? Por enquanto, só jurídica para física. Estou certa? Isso mesmo. Tá. O que existe é este controle para que os meus sócios, pessoa jurídica, eles sim, né, tenham controle lá nos seus respectivos contadores, né, nas suas respectivas empresas, no final. Mas essa movimentação da nossa franqueadora para as pessoas jurídicas, não existe nada que venha a ter uma discussão de incidência a princípio, né? Isso. No projeto de lei, ele não alcança as pessoas jurídicas pagando para outras pessoas jurídicas residentes no Brasil. Agora, se for uma pessoa jurídica residente no exterior, daí ela terá tributação. Legal. Boa. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Fabriciano. Suelen, você quer aproveitar então esses minutos aqui, talvez finais, e falar já possibilidades de alternativas aí? A gente já parece que foi vendo algumas, mas você talvez já tenha alguma lista aí que pode nos ir ajudando a pensar e ver possibilidades para encarar isso aí. Né? Reduzir, né? Bom, essa divisão, né, principalmente quando a empresa ela é constituída por cônjuges, é uma opção interessante, né? Então, avaliar quem já está no contrato social ou avaliar
a inserção dentro do contrato social, e a alternativa principal nesse momento é em relação à análise dos balanços para pegar os resultados que são isentos, né? Então, ter um fôlego aí de fluxo de caixa, as empresas que têm um lucro acumulado, já conseguir fazer essa programação para fazer a remuneração dos sócios como lucro, mas ainda dentro dessa oportunidade de distribuição de lucro isento. Esse é os dois caminhos iniciais que nós temos na soma das rendas, né? Então, isso estou olhando CNPJ para CPF, né? Então, lá dentro das rendas que entram nesse cálculo de renda mínima, né, temos os tipos de aplicação que elas são base para a soma da renda, né? Aplicação em bolsa, alguns outros tipos de aplicação, e as aplicações que não entram para essa base. Então, olhar para os seus tipos de investimentos como pessoa física e ver se vale a pena uma migração, do tipo para que ela não some na renda anual. Ô, Fabriciano, deixa eu só complementar o que a Suelen falou, porque isso para a gente é tudo muito novo, e a gente também está em busca de alternativas, tá? Porque a gente acredita que a alternativa de uma empresa não vai ser igual à da outra. Então, a gente realmente vai analisar caso a caso, de forma olhar como está o balanço da empresa atualmente, porque existem empresas que têm uma distribuição de lucros alta e cai naquilo que a Suelen falou. Não pode tirar todo o dinheiro agora, porque senão pode ser que prejudique em outro aspecto de licitação. Vamos usar esse exemplo. Porém, esta janela de oportunidade que a gente chama, que a lei fala isso, essa distribuição de lucros, se tiver determinada na ata deste ano, você pode distribuir ela em 2026, 27 até 2028. Então, necessariamente, não precisa tirar todo o dinheiro da empresa de uma vez só, tá? É isso que a lei, ela traz também. E é claro, independente da forma de tributação da empresa, seja ela simples, lucro presumido ou lucro real, aí vai ter alguns olhares diferentes no ato da gente estar ali fazendo a escrituração contábil, porque aí varia de cada empresa. Como é muito novo, que a gente acredita que o nosso presidente ele vai sancionar, ainda não, mas ele vai, porque isso daí está há muito tempo, né? E na hora que realmente a gente tiver a certeza, eu acredito que vai vir algumas complementações dessa regra com relação a essa distribuição, tá? A gente até optou em estar fazendo essa reunião com vocês, justamente porque para a gente olhar na mídia, gente, tem muita gente falando disso, só falam disso, né? Só falam disso. Nós recebemos várias ligações de clientes e, assim, meio assim, o que eu faço agora, né? A gente falou, calma, então vamos acalmar todo mundo, nós estamos acompanhando de perto, caso a caso, e a gente está, assim, confiante que na hora que sancionar, vai vir algumas outras regras que a gente vai conseguir pensar estrategicamente oportunidades para vocês, né? Para ver se a gente consegue adequar aí e não ter um impacto tão pesado no dia a dia, né? Para quem não pagava 0 e agora começar a pagar 10%, é muita coisa, né, gente? Exatamente. E também cuidado com algumas oportunidades que vêm do mercado, porque veio como ótimas ideias e colocam a empresa em risco, né? Colocam o capital da empresa em risco. Alguns clientes comentaram comigo que alguns bancos começaram a oferecer empréstimos para distribuição de lucro, porque a empresa ela tinha lucro a distribuir, mas não tinha um caixa imediato. Mas isso, pessoal, isso não funciona, porque é juros, né? Empréstimo vai ter carga tributária de juros, você tenta uma alternativa de não pagamento através da distribuição dos lucros, mas você está pagando juros para o banco, né? De qualquer forma, descapitaliza a empresa. Então, sempre tomar cuidado com essas alternativas milagrosas, porque acaba expondo a empresa e o sócio. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem,
né, de opções, vocês podem nos perguntar que a gente avalia o contexto da empresa, tá? Uhum. Ok, e só para fechar o raciocínio, essa questão da possibilidade da ata, de aprovação dos lucros, isso de qualquer forma seria até a apuração desse ano, né? Apurações posteriores já não tem mais essa alternativa, e teria que ver outra, certo? Tá. Exatamente. E nessa questão de colocar o cônjuge, e desculpa a ignorância, mas se aplicaria poder colocar CPF de dependente na empresa? Desculpa a ignorância. Menor de idade. Não, imagina. Não, mas para fazer essa divisão, né, da distribuição de lucros, tem que constar o CPF como sócio, né? No quadro societário. Pode ser sócio, sim. O CPF. Sim, um filho pode ser sócio. Pode ser. Mesmo sendo menor de idade? Você vai emancipá-lo. Se não puder emancipar, você vai ter uma forma que ele pode entrar na sociedade e os pais são os tutores. Pode sim. Já estou dando ideias aí, hein, pessoal. 10%? Bom, vocês estão preparados para trabalhar bem em dezembro, hein? Boa sorte aí. Eu levantei a mão, mas tem o Ricardo também que levantou. Eu só vou complementar praticamente o que a Lília comentou e ia comentar. E veja bem, nós não podemos sofrer por antecipação, porque após a sanção da lei, ainda a Receita Federal irá fazer a definição da regra, porque geralmente sanciona a lei e deixa para a Receita fazer dar a posição dela. Então, mais ou menos, tudo isso que a Lília falou. Olha o Ricardo agora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Suelen, obrigado aí pela tua apresentação, parabéns aí, simples, direto e objetivo. Uma pergunta rápida aqui. Essa janela de oportunidade, eu desconfio ainda mais quando vier, sinceramente, eu desconfio que vai piorar ainda mais quando vier a regulação da Receita, tá? Então, eu acho que o que eles puderem tirar e evitar que a gente possa fazer qualquer planejamento, eu acho que eles vão fazer. Então, eu não acredito que vai melhorar, talvez esteja sendo muito pessimista, mas acho que, inclusive no momento que a gente está passando pelo país, eu acho que qualquer regulamentação que vai vir da Receita não é nada bom para nós. E nesse sentido, essa janela de oportunidade aqui, ela é crucial, tá? Pergunta com relação a essa janela de oportunidade que me surgiu agora. Ela, com certeza, ela funciona bem para isenção da alíquota mensal daquela retenção de 10%. Com relação ao valor dos dividendos, ou da renda mínima, ou da tributação mínima para alta renda, esse valor que eu aprovar agora e que for decorrente dos dividendos de 2025, eles serão deduzidos e não serão considerados para fins dos 600 mil, ou são coisas diferentes? Pelo desenho do projeto de lei, eles continuarão isentos também. Então, nós imaginamos que dentro do ajuste anual, né, das celas do ajuste anual, terá uma ficha, serão as distribuições de lucros apurados até 31 de dezembro, e eles não somarão aos altas rendas. Excelente. Então, essa janela de oportunidade, ela vai servir para os dois, para o mensal e para o mínimo anual. Tá ótimo. Obrigado, viu? Imagina. Acho que tem o Gustavo que quer falar aí, tá com a mão. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer, eu sou o Gustavo, aqui da de Legalização. E eu só queria complementar essa dúvida, estratégia do Fabriciano sobre incluir menor, né, filho, no quadro societário para ter essa questão da isenção, tá? Então, eu sou aqui do setor de legalização, então eu que cuido da parte de alteração contratual, de elaboração de ata, e para a inclusão de menor no quadro societário tem dois casos, tá?
não precisa fazer a emancipação, né, que é um pouco burocrático, porque na junta comercial e no cartório, quando a gente fala de menor no contrato, tem duas situações. A primeira é menor, né, 16 anos, de 0 a 16 anos, ele é menor representado, ou seja, ele não assina, os pais, os genitores que assinam pelo filho. E menor de 16 a 17 anos, ele é menor assistido. Então, ele assina no contrato junto com os pais. Então, dá sim para incluir menor no contrato, né, dependente, e não precisa fazer esse processo de emancipação, tá? Só observar essa questão de assinatura que menor de 16 anos, é só os pais que assinam, e 16, 17, ele assina em conjunto com os pais. Só queria complementar. Obrigado, Gustavo. Imagina. Interessante. Perfeito, Gustavo, perfeito. Mais alguém? Alguma dúvida? Dúvida vai surgir muito, Sueli. Vai. Na hora que eu abrir o balanço de cada um, nós vamos ter bastante ideias de como passar por esse momento de tributação da melhor forma possível para cada um de vocês. Mas eu acho assim que o foco era exatamente isso, pessoal, passar para vocês um resumo, como está gravado essa nossa reunião, os slides a gente vai estar passando para vocês depois, bem como essa gravação também para vocês conseguirem assistir posteriormente, e é para tranquilizá-los, que independente, que não é tranquilizá-los, a gente vai pagar de qualquer jeito. Porém, nós estamos à frente, a gente está cuidando de cada empresa, a gente sabe, eu não lembro quem falou assim, que a gente vai ter muito trabalho, acho que foi o Fabriciano. Já cancelamos as férias do Gustavo, Fabriciano. Eu falei, se esquece, Gu, você não vai conseguir sair de férias, o pessoal contábil também não, porque é realmente Lília, né? É tudo muito novo. Lília, Oi. eu queria dizer aqui que tem um cliente que já está adotando umas crianças. É uma boa alternativa, né? Mas, enfim, a ideia era passar para vocês mesmo de uma forma resumida e abrir mesmo para discussão. Pode ser que agora vocês realmente não consigam mais fazer nenhuma pergunta, mas todos sabem o nosso contato, fiquem à vontade para nos chamar, e certamente o nosso pessoal contábil, junto aí com o apoio do Gustavo, vai estar fazendo uma reunião individual aí com cada empresa para entender a realidade de cada um de vocês, tá, pessoal? A gente agradece bastante aí o tempo, a gente não queria estender muito para também não tomar muito tempo de vocês, e é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa, estamos à disposição, mas eu acredito que seja isso. Eu não sei se a Elisandra quer falar alguma coisa aí antes da gente... Cadê a Liz? Tem tanta gente aqui, acho que eu não estou nem vendo ela aqui. Apenas Agora agradecer apareceu. a participação de vocês. A gente está num trabalho intenso, o Fabriciano tem razão, a gente vai trabalhar muito esse fim de ano. Vai depender muito do que a Receita Federal decretar. Então, provavelmente, terão novas obrigações. Essas obrigações a gente vai ter que incluir para a equipe estar fazendo. Então, a gente está muito atento a cada publicação. Então, a gente vem trabalhando, e o importante é trazer essa consciência para vocês. Aqueles que têm um grande impacto, a maioria a gente já conseguiu conversar um pouco, eu participei bastante com a Suelen, de algumas reuniões, tem outras agendadas aí para as próximas semanas, mas de forma personalizada, vai surgir, Fabriciano, pode ter certeza, soluções personalizadas, a cada conversa alguém traz, né, uma ideia, e claro que a gente... dentro do nosso âmbito não entra o âmbito jurídico, né, mas dentro do nosso âmbito a gente dá as nossas opiniões e informa principalmente aquilo que é risco ou não, né, para vocês definirem se vai seguir ou não. Então, haverão novas reuniões, os assuntos mais polêmicos a gente vai estar trazendo em conjunto, para a gente ir conversando com vocês, mesmo pelo tempo. Então, é tudo muito corrido, às vezes parar para falar individualmente, a gente não consegue, e essas reuniões é justamente para deixar todo mundo ciente do que está acontecendo, tá? Então, agradeço a participação de vocês, e a Lilian já colocou, a Suelen também,
Precisando, é só nos contatar. Obrigada. Ok. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Pessoal, obrigada, viu? Obrigado, boa tarde. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Tchau, dona Elvira. Carla, eu acho que agora todos saíram, né? Acho que pode encerrar a gravação, né? Agora dá para encerrar a gravação. Parar aqui.